Começou? Vozes verbais. Hoje nós vamos falar sobre vozes verbais. Vozes verbais é a categoria gramatical do verbo que indica quem pratica ação e quem sofre a ação. Vamos ver? Como o próprio nome está falando, voz ativa. Então, é algo que tem ação, que é ativo. Então, o verbo encontra-se na voz ativa quando o sujeito, que é chamado de agente, pratica a ação. Então, o sujeito, quando o verbo está na voz ativa, ele se chama agente, sujeito agente, porque ele que faz a ação. Vamos ver um exemplo? O bombeiro apagou um incêndio. Então, quando nós estamos fazendo uma análise sintática, a professora sempre fala, veja o verbo. Então, o verbo apagar. Quem que apagou o incêndio aí? Foi o bombeiro, não é? Então, o sujeito dessa oração é um bombeiro. Aí eu falo, quem que está praticando a ação de apagar? Quem que está fazendo, que está apagando ali? Não é um bombeiro? Ele não está fazendo a ação? Ele não pratica a ação de apagar? Então, por isso ele está na voz ativa, é um sujeito agente e o verbo está na voz ativa. Repare que o verbo apagar é um verbo transitivo direto. Então, toda vez que nós encontramos o verbo na voz ativa, ele será um verbo transitivo direto. Vamos ver outro? Voz passiva. O próprio nome está falando é algo passivo, né? O verbo encontra-se na voz passiva quando o sujeito chamado de paciente sofre a ação expressa pelo verbo. Então aí, lá na voz ativa, o sujeito era agente, porque ele praticava a ação. Aqui, voz passiva, o sujeito é paciente. Vamos pensar mesmo no paciente de hospital mesmo, deitadinho lá, sem fazer nada. Então aqui, o sujeito é paciente, né? Então, e o verbo, ele vai estar no quê? Na voz passiva. Vamos ver um exemplo? A voz passiva se classifica em passiva analítica e voz passiva sintética ou pronominal. Então, nós temos duas classificações da voz passiva. Vamos ver os exemplos. Voz passiva analítica vem geralmente com o verbo ser, mais particípio, mais comum, né? Geralmente, o que é mais comum é o verbo ser mais particípio. Mas vocês vão encontrar um outro verbo com particípio também, pode encontrar. A casa foi cercada pelos policiais. Vamos reparar primeiro o verbo. Foi cercada. O verbo ser mais particípio, tá? Ó, cercada, ó, terminação a dali, tá? Então, nós temos aí uma locução, foi cercada, locução verbal. Então, a casa foi cercada pelos policiais. Quem que foi cercado pelos policiais? A casa. A casa fez alguma coisa? Não, a casa está paradinha, quietinha lá, paciente, não tá? Quem que praticou a ação aí? Quem que está praticando a ação? Os policiais, não é? Os policiais que praticam a ação. E quem é o sujeito dessa oração? Não é a casa? Ó. Quem que foi cercada pelos policiais? A casa é o sujeito. Sujeito paciente, porque ele está quietinho lá, não está praticando a ação. Quem pratica a ação são os policiais, ok? É o objeto direto. Vamos ver outro exemplo? Vamos ver. Agora nós temos aí a voz passiva sintética ou pronominal. Passiva sintética ou pronominal. Pronominal, por quê? Reformou-se a velha casa. Pronominal do verbo, tem o verbo reformou e tem o pronome ser. É aquela frase cujo verbo vem acompanhado de um pronome. Então, essa é a voz passiva sintética ou pronominal. Então, aí nós temos um pronome. Reformou-se a velha casa. A velha casa foi reformada na voz passiva analítica. Então, para a gente saber se é pronominal, nós podemos passar ela para a voz analítica. Então, ó, a casa, vamos voltar. Reformou-se a velha casa. Olha o pronome. Reformou-se a velha casa. Aí, para eu saber se está na voz passiva ou não, a gente pode passar ela para a voz ativa. Vamos lá. A velha casa foi reformada. Voz passiva analítica. Olha lá o verbo mais particípio. Voz reflexiva.
é quando o sujeito pratica ação nele mesmo. Isso é bem facinho. Então, cortou-se com a tesoura. Então, vocês vão encontrar isso. Então, é o sujeito praticando ação nele mesmo. Cortou-se com a tesoura. Aí nós temos mais uma outra voz. Voz reflexiva recíproca. Como é isso? Então, os meninos cumprimentaram-se. Então, são duas pessoas, o sujeito com reciprocidade mesmo aí. Os dois vão se cumprimentar, eles cumprimentam-se, né? Eles estão se cumprimentando, eles estão juntos ali, de repente se encontraram, oi, tudo bem? Os dois juntos. Então, é uma voz reflexiva recíproca. Eu espero que vocês entenderam. Porque nós vamos fazer algumas atividades depois, e fazendo as atividades vocês vão entender melhor. Aí nós temos a passagem da voz ativa para a voz passiva. A voz ativa. O ator elogiou o filme. Então, ó, tá na voz ativa, o sujeito, o ator, o que o ator fez? Ele praticou a ação de elogiar o filme. Na voz passiva, o filme foi elogiado pelo autor. Então, o sujeito, o filme aí, ele está paciente, quem está praticando a ação é o ator. Então, nós temos a passagem, nós podemos passar, o ator elogiou o filme, passar da voz ativa para a voz passiva ou vice-versa, tá? Então, olha lá, o ator, nós vamos pegar o quê? O objeto direto, que é o filme, vamos passar para frente, olha lá, ó, seguindo a setinha, passa para frente, vira sujeito, pego o ator, e ele vai ser o agente da passiva. Então, ele vai virar ali o agente da passiva. Então, repare que tem um pelo ali. Então, toda vez que nós formos fazer essa transformação, essa palavrinha, ela vai auxiliá-los nessa passagem. Fica mais fácil. Então, na passagem da ativa para a passiva, o que acontece? O verbo tem que estar verbo mais particípio. Tem que ter um verbo ser mais particípio ou um outro verbo mais particípio. O verbo transitivo direto da voz ativa, ele tem que se transformar numa locução verbal. Então, reparem bem, o verbo transitivo direto, elogiou, ele se transformou numa locução verbal. Ele foi elogiado. Então, repare, ser mais particípio. Então, da ativa, o sujeito, o ator, elogiou o filme, sujeito agente. O filme foi elogiado pelo ator. Então, aí o sujeito se transformou ali no filme, né? E o agente virou agente da passiva. Tá bom? Dá para entender? Eu espero que vocês entenderam. Mas quando vocês forem fazer as atividades, juntos vamos entender melhor. Eu e você, juntos, fazendo as atividades, tá bom? Vamos. Nossa aula chegou ao fim.